O presidente Lula deu continuidade a uma política externa inaugurada pelo presidente Fernando Henrique, que ficou conhecida como diplomacia presidencial. Isso é muito positivo, porque para um presidente da República as portas são abertas com muito mais facilidade do que para um diplomata. A retomada das relações do Brasil com a Venezuela não pega ninguém de surpresa. E o diálogo ele sempre deve ser bem-vindo. Quem acompanha um pouco da política externa do governo Lula sabe que ele sempre priorizou as relações Sul-Sul. Você pode concordar, você pode discordar, mas é uma visão dele, é uma visão legítima e que ele tem todo o direito de ter. É sim muito irônico que um dos maiores líderes autoritários do planeta, que mais desrespeitam os direitos humanos e a democracia, seja recebido no Brasil com todas as honras possíveis, de tapete vermelho, como estadista. Ainda mais irônico que seja recebido por um líder que se elegeu prometendo defender a democracia. A democracia não é apenas a vontade da maioria, como muitos gostam de afirmar. Ela é um regime que transforma as visões populares em políticas públicas ao mesmo tempo em que protege os direitos individuais, ou seja, os direitos das minorias. Isso não acontece na Venezuela. A Venezuela não é uma democracia. Na Venezuela sequer existe eleições livres. A defesa da democracia não pode acontecer só até o aeroporto de Guarulhos ou até Roraima. Ela tem que ser universal, já que alguns valores são inegociáveis. Durante a coletiva de imprensa com o Nicolás Maduro, o presidente Lula até chegou a dar um puxão de orelha na Venezuela, dizendo que o Brasil vai defender eleições livres, que a Venezuela precisa mudar a sua narrativa, que ela não pode dar motivos para os outros países ficarem falando. Isso é positivo. Se o Brasil quiser ser uma potência regional, poderia inclusive exigir que os países vizinhos adotem alguns valores democráticos para, em troca, receberem algum tipo de benefício comercial. Mas, por outro lado, se teve o morde, teve também o assopra. O presidente Lula disse que os nossos adversários vão ter que pedir desculpas pelo estrago que fizeram na Venezuela. O problema dessa afirmação é o seguinte: ao dizer isso, o Lula coloca o Ocidente, ou seja, aqueles que impuseram sanções contra a Venezuela, como os adversários. Além disso, o Lula acaba isentando a política doméstica venezuelana de qualquer culpa pela situação catastrófica do país. Temos sim que dialogar com todos, ter relações com todos, mas para que o discurso tenha consistência, é necessário que os mesmos valores defendidos aqui dentro do Brasil também sejam defendidos lá fora. Em um contexto em que o Lula não se levanta para cumprimentar o Zelensky, logo depois liga para o Putin e recebe o Maduro em Brasília, isso não nos coloca ao lado dos maiores defensores da democracia no mundo.